Ora viva, seja bem-vindo à aula de introdução ao estudo da geometria descritiva. Nesta aula vamos ver uma pequena introdução sobre a geometria descritiva. A geometria descritiva procura representar em duas dimensões objetos ou formas que na realidade possuem três dimensões, através de suas projeções. Aqui temos um cone em 3D e deste lado temos a representação deste mesmo cone em duas dimensões. A projeção é um dos princípios fundamentais da geometria descritiva. Isso significa que, entendendo como a projeção funciona, vamos entender como a geometria descritiva também funciona. A projeção de um objeto corresponde à sua representação gráfica em uma superfície, e essa superfície denomina-se plano de projeção. Temos aqui este objeto e temos aqui a superfície. Portanto, esta superfície denomina-se plano, é o plano de projeção. E como podemos ver, temos este L representado aqui, que corresponde à vista frontal deste objeto. A geometria descritiva trabalha com um sistema de projeções ortogonais, cilíndrico ou paralelo. Este sistema de projeções ortogonais cilíndrico é o mesmo utilizado na representação de vistas em desenho técnico ou na educação visual para os que estão na 9ª e 10ª classe. Isto quer dizer que a geometria descritiva também trabalha com as projeções ortogonais. Entender as diferenças e semelhanças entre as projeções ortogonais em desenho técnico e em geometria descritiva permitir-nos-á entender melhor os princípios da geometria descritiva. Tanto o desenho técnico, assim como a geometria descritiva, trabalham com o sistema de vistas, porém a diferença está na nomenclatura. O que em desenho técnico chamamos de vistas, em geometria descritiva chamamos de projeções. Isto é, vistas e projeções são a mesma coisa. A vista frontal em desenho técnico, em geometria descritiva, recebe o nome de projeção frontal. A vista de cima, em desenho técnico, em geometria descritiva, recebe o nome de projeção horizontal. Poderíamos ter a vista lateral, que em geometria descritiva receberia o nome de projeção lateral. Temos aqui mais uma semelhança entre o desenho técnico e a geometria descritiva. Tanto em desenho técnico, assim como em geometria descritiva, as vistas ou projeções são representadas em planos. Esses planos denominam-se planos de projeção. Então temos aqui o plano frontal de projeção e aqui temos o plano horizontal de projeção. A vista frontal representa-se no plano frontal de projeção, que em geometria descritiva recebe o nome de projeção frontal. E a vista de cima representa-se no plano horizontal de projeção, que em geometria descritiva recebe o nome de projeção horizontal. Chama-se projeção horizontal porque localiza-se no plano horizontal de projeção. Esta vista recebe o nome de projeção frontal porque projeta-se no plano frontal de projeção. Veremos com mais detalhes nas aulas subsequentes. Tanto o desenho técnico, assim como a geometria descritiva, utilizam-se das projeções ortogonais para representar em duas dimensões qualquer objeto tridimensional. O desenho técnico e a geometria descritiva utilizam os mesmos princípios para fazer a representação bidimensional de formas tridimensionais. Aqui temos uma diferença. O desenho técnico geralmente trabalha com projeções múltiplas. Portanto, nas projeções ortogonais aprendidas em desenho técnico ou educação visual, geralmente representa-se a vista frontal, a vista de cima e a vista lateral. Isso para o sistema europeu. Já a geometria descritiva trabalha com um sistema de dupla projeção ortogonal, isto é, trabalha com duas vistas ou projeções, que nesse caso é a vista frontal, que recebe o nome de projeção frontal, e a vista de cima, que é a projeção horizontal. Em desenho técnico, as vistas ou projeções ortogonais são representadas a partir de um modelo tridimensional que nos é fornecido antes da resolução do problema. Então, em educação visual ou desenho técnico, primeiro fornecem-nos o objeto que deve ser representado pelas suas vistas ou projeções.
e a partir do objeto vamos tirar as vistas. Em geometria descritiva, as projeções ou vistas do objeto são representadas a partir de um texto ou enunciado que contém todos os dados, dimensões e coordenadas sobre a localização do objeto no espaço. Diferente do desenho técnico, onde nos fornecem um modelo tridimensional para podermos tirar as vistas ou fazer a representação do mesmo pelas suas projeções, em geometria descritiva é diferente. Os exercícios aparecem em forma de enunciados ou textos. Temos aqui este pequeno texto e a partir deste texto foram representadas estas duas projeções, assim como o objeto no espaço. O nosso pequeno enunciado diz o seguinte: represente pelas suas projeções ou vistas um objeto cuja projeção ou vista frontal é um polígono com a forma da letra L. A altura total do objeto é de 3,5 cm e a largura mede 2,5 cm. A altura menor da projeção ou vista frontal mede 1 cm. A projeção horizontal ou vista de cima é formada por dois quadriláteros, um retângulo e um quadrado, que se encontra à direita com 2,5 cm de comprimento. O comprimento total da projeção horizontal é igual a 4 cm. Este texto contém todas as características, contém as medidas, contém as coordenadas para que se possa representar o objeto. Portanto, é assim como a geometria descritiva funciona. Espero que essa pequena aula de introdução tenha sido suficientemente capaz e eficiente ao ponto de fazer com que possamos entender aquilo que são os fundamentos ou o segredo do funcionamento da geometria descritiva.